A gente está com uns brindes super legais lá na Friends. Eu não sei se vocês viram. E a gente vai sortear eles. Um aqui para palestra em específico. Então, quem postar no Instagram a foto mais criativa, marcar Matheus Psico MKT, friendslab.co e a RD Friends Lab no RD Summit. A mais criativa no final da palestra vai ganhar o nosso All-Star, que é esse que eu estou aqui. Vai ser super legal, beleza? Segundo combinado, eu não sou esse cara, beleza? Então, por favor, não achem que eu sou o neto ou sobrinho do Silvio Santos, que eu imito o Tim Maia. Não peçam isso. Não passei no Dança dos Famosos. Combinado? Não peça autógrafo para escrever Thiago. Meu nome é Matheus. Tá combinado? Segundo combinado, ok? Terceiro combinado, o que eu vou falar aqui hoje é sobre psicologia e marketing. Ou seja, nem tudo que eu vou falar diz respeito a neuromarketing. A gente, quando fala de psicologia e marketing, todo mundo fala: putz, você vai falar de neuromarketing, que legal, etc. Vamos persuadir todo mundo. Não. Mas vou citar um pouco sim, e para isso eu preciso que vocês saibam que neuromarketing e persuasão é diferente de manipulação, ok? Ok, gente? Muito bem, animados. Diante disso, a gente precisa de entender que o que eu vou falar, eu me perguntei muito, por que um psicólogo está falando de marketing? Né? O que tem a ver isso? Quem acha que tem a ver, levanta a mão, por favor. Pô, obrigado. Quem é psicólogo aqui? Tem algum psicólogo? Cacete. É raro ver isso, hein? Muito bom. Vem logo na nossa cabeça termos como consciência, mente, decisão, vendas, persuasão e por aí vai. Mas o que eu vou falar aqui hoje diz respeito a... Se você não entende o comportamento, provavelmente, quase com toda certeza, você não vai entender o marketing. E é muito importante que vocês saibam disso. E eu queria que vocês assistissem esse vídeo. Not long ago, I planted a crop of potatoes. Then suddenly they started dying one after the other. Checked out the books and they didn't tell me much. So I went and I did the search. Potato diseases. One of the websites told me that ants could be the problem. It said sprinkle wood ash over the plants. Then after a few days, the ants disappeared. I got excited about the internet. I have this friend, he really would like to expand his business. So we went with him to the cyber cafe and we checked out several sites. When I met him next, he was going to put a windmill at a local school. I felt proud because something that wasn't there before was suddenly there. I realized that not everybody can be able to access what I was able to access. I thought that I need to have an internet that my grandmother can use. And so I thought about a notice board, a simple wooden notice board. When I get information on my phone, I'm able to post the information on the notice board. So it's basically like a computer. I use the internet to help people. I think I'm searching for a better life for me and my neighbors. So many people have access to information, but there's no follow-up to that. I think a follow-up to that is our knowledge. When people have the knowledge, they can find solutions without having to be helped out. Information is powerful, but it is how we use it that will define us. A tecnologia, processos, nada principalmente quando a gente fala de marketing, se não tiver comportamento. Então, quem entrou aqui e falou: eu não entendo de marketing, é muito complexo, tecnologia assim, assim, assado, eu não entendo bulhufas. Isso é uma prova de que a informação é poder. Não podia ter outra pessoa além do Freud ali no slide, né? E a informação hoje em dia, a gente fica perguntando muito, o que a informação tem a ver com o futuro do marketing, na opinião de vocês? Ou qual que é o futuro do marketing, né? A gente tem ouvido falar aqui muito, e eu fiquei muito feliz de ver muita gente falando de comportamento aqui. E quem é da psicologia sabe o quanto isso é importante para a nossa carreira, e o quanto é importante a gente ter uma nova frente de atuação. E a informação e o futuro do marketing, para mim, se resume nessa palavra: dados.
Afinal, o que é dado? O que vem na cabeça de vocês quando a gente fala de dado? Dado nada mais é que um registro. Eu não sei se vocês concordam, um registro, um rastro. Para um dado existir, de um lado eu tenho que ter uma ação. E se eu tenho uma ação, o que motiva essa ação? É um comportamento. Vocês concordam com isso? Sim. Está muito legal isso, a interação. Aí fica pessoas cochichando. Sim, eu acho que sim. Sim, o dado é um registro de um comportamento. E quando a gente pensa no futuro do marketing, o que a gente vai fazer com esses dados? O que mais a gente escutou? Quem viu aquele data wall que tem na entrada, que tem lá clusterizado qual que é o tema que está sendo mais falado e quais são os temas do futuro do marketing? O que tem ali? Quem sabe? O que está com mais adesivinho? Inteligência artificial. A inteligência artificial, ela funciona a partir de quê? Dados. E qual é o objetivo da inteligência artificial? Ser mais humano que o próprio humano. Sem fantasmas, sem angústia, sem tristeza. E a partir disso, se eu tenho inteligência artificial a esse ponto, eu tenho no início da cadeia comportamento, eu tenho no final da cadeia comportamento. Se você não entender de comportamento, você não vai entender de marketing, você não vai entender de negócio. E aí a gente passa para uma linha muito tênue entre o comportamento humano, o ser humano e a inteligência artificial. Essa linha é muito tênue. E aí a gente fica desesperado, né? Será que no futuro eu vou apresentar minha namorada para minha mãe e vou falar, tá aqui minha namorada. Ela vai, ser humano ou robô, meu filho? E a gente assusta com isso, né? Será que daqui a 20 anos, quando a gente tiver acesso a várias soluções para doenças, ninguém mais vai morrer por causa de doença? Imagina, a gente tem que construir uma jornada de compra, obviamente quem tiver acesso, tá? E a gente tem que construir uma jornada de compra para uma pessoa de 18 para uma pessoa de 230 anos. Se você não entender de comportamento, provavelmente você não vai conseguir vender para essa pessoa. E sim, daqui a 20 anos, quem tiver acesso, provavelmente não vai morrer por causa de doença mais. Aí a gente fica desesperado. Eu lembro muito da minha mãe, quando eu falei, mãe, quando eu for lá para Paris, eu vou... Quando eu tinha 15 anos, eu estou com 30 hoje. Falei, mãe, quando eu for para Paris, eu vou filmar a Torre Eiffel, nós vamos viver isso junto. Falei, meu filho, para com essa macumba, isso não vai dar não. Aí quando eu fui, eu fiz isso com ela pelo FaceTime. E para ela era um absurdo essa época. Talvez foi para vocês eu falar da questão da doença, que a gente tem que pensar muito no futuro e priorizar comportamento. Tem uma frase que eu gosto muito do CEO da Apple, que ele fala, não me preocupa que as máquinas pensem como pessoas. Eu me preocupo que haja pessoas que pensam como máquinas. Esse é um grande ponto que eu sempre falo. A gente não precisa de ter medo disso. E, aliás, o que a gente pode usar a nosso favor, né? Será que as máquinas que devem assustar com a gente, né? E eu pego um exemplo, trazendo a questão dos dados. Aonde estão esses dados? Esses dados estão a todos os lugares, né? Está todo mundo aqui gerando dado o tempo todo. E a gente pega um exemplo clássico da eleição, que foi o seguinte. Eleição no Brasil, 147 milhões de eleitores, 2.500 entrevistados, ou seja, uma pessoa representa voto de 58 mil brasileiros. É muito pouco. Por que insiste nisso hoje? Claro, eu não estou tirando toda a ciência diante de um campo amostral, mas a gente não consegue ver qualitativamente o porquê que as pessoas estão votando em determinado candidato ou outro, né? E aí, a gente tem, além desses dados estruturados que a gente pode ter, a sociedade, antes da internet, ela gerava dados de uma forma muito lenta. Você imagina que se eu estivesse dando a mesma palestra aqui, há 20 anos atrás, eu não poderia fazer a gincana do tênis, por exemplo. Seriam menos pessoas gerando dados. E quantos dados a gente pode gerar aqui? Aqui deve ter 2.000 pessoas. Se todo mundo participar dessa gincana, olha o tanto de dado que vai ser gerado. Olha o tanto de dado que fizeram você sair de onde estava e chegar até aqui e vocês deixarem esse rastro. E hoje, depois da internet, basicamente está exponencialmente o volume de dados gerados na sociedade. E aí, quando a gente pensa isso, eu queria dar uma dica muito legal para vocês. É uma ferramenta, até fiz sobre o RD Summit. Tem um site dela, chama neoformix.com/spot.
E ela pega um campo amostral ali do Twitter do que as pessoas estão falando sobre determinados temas. Então eu joguei lá RD Summit e ele fica trocando a todo tempo, através de nuvem de palavras, o que as pessoas estão falando e quais são os pontos mais interessantes. A gente tem um cliente que tem um projeto de venda de calça jeans para o mercado B2C. E aí um dia eu falei, a gente pesquisou muito sobre calça jeans. Falei, cara, vou pesquisar aqui, vou dar exemplo para um outro cliente que estava lá. E aí eu pesquisei calça jeans, apareceu o Bolsonaro, ele não. Eu falei, cara, o que está acontecendo? Aí eu dei Ctrl F5, atualizei, limpei cookie, abri em aba anônima e apareceu o Bolsonaro. Eu falei, não é possível. Quando eu fui ver, foi um monte de gente falando, meu candidato usava calça jeans e ele usava terno. Eu falei, cara, eu nem prestei atenção nisso, eu ignorei simplesmente o que estava sendo falado ali. Se eu trabalhasse com calça jeans, eu tinha que me atentar com isso. Se eu fosse do comitê eleitoral do Bolsonaro, eu tinha que atentar com isso. Se eu fosse do PT, eu também tinha que atentar com isso. Só que as pessoas não preocupam com isso. As pessoas ignoram os dados. E principalmente o que os dados trazem de comportamento. É uma ferramenta super legal, então eu super indico para vocês, assim. A versão gratuita você consegue ter um campo amostral menor, mas na paga você consegue ter muito dado relevante para a sua estratégia. Esperar os celulares abaixarem, abaixou. E afinal, o que é um comportamento? Já que eu falei que o dado é um comportamento, a gente precisa de saber então o que é um comportamento. A nossa estrutura cerebral hoje ela tem duas áreas que são grandes responsáveis por que a gente sente e por que a gente faz. A primeira delas é o sistema límbico, que é responsável pelo sentimento, pela lealdade, pela confiança. E a segunda é o neocórtex, que é responsável pelo racional. Aí no neocórtex vai acontecer todo o processo de justificar. Ali que acontecem os dígitos, ali que acontecem os rastros, ali que a gente faz as contas. Quando a pessoa toma uma decisão, passa por onde? Na opinião de vocês? Quem acha que é no sistema límbico, levanta a mão. Quem acha que é no neocórtex? Quem não acha nada, tá de boa, né? Isso aí. Gente, acontece no sistema límbico. Nós tomamos a decisão. Se você vê um estudo neuronal, cara, vai acontecer primeiro, passando pelo sistema límbico, decisão tomada, e depois vai para o neocórtex. Quem não acredita nisso? Levanta a mão quem não acredita. Que susto. Exemplo aqui na prática do que acontece. O que aconteceu? Eu recebi o estímulo. A hora que eu recebi o estímulo, eu senti aquilo. Naquele momento que eu senti, o que eu fiz? Reagi. Que susto. O que é isso? O que o Tiago Abravanel está falando na palestra dele? Colocou psicose. O que tem a ver com isso? Depois disso, eu racionalizei. Nesse momento, eu começo a simbolizar que o Hitchcock ele estava simplesmente querendo dizer algo, e a partir disso eu justifiquei, entendendo que isso que aconteceu nada mais justifica o comportamento que aconteceu, e passou pelo sistema límbico. Nós vivemos isso aqui na prática agora. E eu pergunto para vocês, em qual dessas opções há o comportamento? Comportamento, a ação. No reagir. A ação aconteceu no momento que você reagiu. Antes mesmo de justificar tudo que estava acontecendo. E é assim no marketing, gente. É assim no dia a dia, é assim nos negócios. Vou fazer uma pergunta para vocês, que vai ser muito clara o que eu estou dizendo. Você já comprou algo que não precisava? Quem já comprou, levanta a mão. Gente, olha isso. Quem compra só o que precisa? Não o que pode, o que precisa. Alguém? Alguém levantou a mão? Alguém levantou e desistiu. Só compra o que precisa? Não, né? Um dia eu estava dando a palestra no interior de Santa Catarina, acho que foi Tubarão ou São Miguel do Oeste. E aí levantou um cara e falou, eu só compro o que eu preciso. Eu falei, cara, por favor, não faz isso comigo aqui, né? Vai me descredibilizar na frente de todo mundo?
Ele falou, não, eu só compro o que eu preciso, etc e tal. E era um senhor de idade, eu falei, cara, você tem neto? Ele falou, tenho. Você já deu presente pro seu neto? Ele falou, já. Ele era recém-nascido? Sim. Ah, ele pediu o que ele queria então. Ele te falou o que ele queria. A gente não compra o que a gente precisa. A todo momento a gente faz isso. Aí você fala, putz, Mateus, beleza, como que eu vou trazer isso para o meu negócio? E aí a gente tem que pegar essa escala e principalmente entender que a base de toda a pirâmide vai ser o dado. E dado, toda vez que eu falar isso, entenda como comportamento. E aí desse dado eu tiro uma informação, a partir dela eu coloco cognição, eu coloco conhecimento. Eu entendo o que é aquilo e tenho uma sabedoria para aquele dado. A partir disso, eu consigo, de fato, achar o valor. Essa é a principal dica aqui hoje. Quando for fazer uma jornada de compra para o cliente, quando for fazer uma jornada de compra para o seu negócio, ache o valor daquilo tudo. Saiba qual que é o valor da sua estratégia. E diante disso, eu até coloco uma equação que eu fiz, que uma boa estratégia de marketing é o valor, e o valor é igual a dados, comportamento, mais processos e tecnologia. O erro comum de qualquer profissional de marketing é o quê? Como que eu faço um processo e qual tecnologia eu vou usar? Gente, esquece isso. A primeira coisa que vocês têm que preocupar é com o comportamento. E eu vou provar aqui trazendo 3 cases super legais, mas antes de qualquer coisa, seja ignorante. O que eu quero dizer com ignorante? Não saibam de nada quando for começar uma estratégia de marketing. E eu vou dar um exemplo na prática de uns cases nossos. Mas, antes disso, como diria Jacques Lacan, que é um outro teórico que eu gosto muito da psicanálise, ele fala que todo ser humano deseja ser desejado. Todo ser humano deseja ser desejado. E o que é o desejo? O desejo ele é estruturado pela falta, né? Busco uma solução, quando eu busco uma marca, quando eu busco um produto, nada mais quer dizer o seguinte: o que aquele produto vai tamponar a minha falta? E essa falta ela é simbólica. Cada um que está me olhando aqui, que está na minha palestra, é para resolver um problema que é singular de cada um. É simbólico. O que eu vou tamponar na falta de vocês? Porque você supõe que o que eu falar vai tamponar. Então entendam disso. Ou seja, informação mais a jornada do cliente vão fazer com que vocês consigam, de fato, ter uma estratégia efetiva. E aí eu queria trazer os 3 cases para vocês. Um case que eu gosto muito, que é o case da VEP. A VEP, ela vende seguro para caminhão. E quando ela entrou na frente, esse case até saiu no RD, tem um video case dele, foi super massa. E eles falaram, cara, vamos fazer marketing digital para caminhoneiro. Eu falei, putz, o que nós vamos fazer, né? Eu não sei o que eu vou fazer. O caminhoneiro está na internet, não está? A gente ficava preocupado muito com isso. E aí a gente começou a estratégia, cara, vamos achar qual que é o valor do caminhoneiro. A primeira fala em tudo do caminhoneiro é saudade, família, pagar a faculdade dos meus filhos, voltar para casa. Antes de qualquer coisa. E o bem que ele consegue tudo isso é o caminhão. E aí a gente... Quem aqui é de 90, 93, 5 para lá? Muita gente, né? Quem é tiozão igual eu, tipo, década de 80? Beleza. A gente tem uma funcionária que se chama Yolanda. Yolanda está aqui com a gente. Um dia a gente estava no escritório, de boa. Rolou o papo da Copa. A Yolanda virou para mim e falou: o que é tafarel? Quem não sabe o que é tafarel aqui, levanta a mão. Pode levantar, gente. Gente, olha o tanto de gente que não sabe o que é tafarel. Tafarel não é o quê? Tafarel é quem? E ela falou, já tinha escutado essa expressão, vai que é tua, tafarel. Falei, beleza, Yolanda, mas o que é essa expressão? Ela falou, achei que é tipo, esse trabalho ficou foda. Então espero que vocês falam vai que é tua, tafarel da minha palestra hoje, tá? Essa geração não conheceu uma coisa chamada flogão. Quem conheceu flogão? Aqui levanta a mão. Gente, flogão é uma coisa maravilhosa. Tipo, era o Instagram da nossa época.
Veio antes do Orkut. A gente postava uma foto, colocava um texto. Eu tinha um flogão do meu bairro. A gente ia para as baladas com a Cybershot, tirava foto lá, selfie, etc., mostrando piercing, sabe? E colocava no bairro, assim. Todo mundo tinha um flogão. Tinha lá, flogão, acho que é .net, / flogão do Matheus, do Thiago Abravanel, etc. E, cara, a gente foi estudar o caminhoneiro, a gente percebeu que o maior acesso no flogão até hoje são de caminhoneiros. Virou uma rede social de caminhoneiro. E pasmem, flogão dos Débora. Eu falei, que porra é essa? O que é flogão dos Débora? O cara posta uma foto por dia de caminhão que chama Débora. Porque eles dão nome para caminhão. Eu não sabia que tinha tanto caminhão Débora assim nesse mundo, cara. Tipo, ali tem um caminhão Débora, tem um adesivo escrito Débora. E esse flogão tem mais ou menos 20, 30 mil acessos por mês. Quem trabalha com marketing sabe que é algo legal. Imagina vários flogões assim. E a gente teve um desafio. A gente pagava em torno de R$7 mais ou menos o clique quando a gente anunciava no Google. Putz, é muito caro. A gente concorria com grandes empresas, Bradesco Seguro, Porto Seguro, grandes seguradoras. A gente não tinha budget para isso. Fomos estudar o flogão. Tem uma coisa que chama mídia de display, que é aquele espaço ali em cima. E a gente foi estudar a dor do caminhoneiro. Qual que era a dor? O caminhoneiro pegava um frete de Floripa para Belém, voltava vazio ou cobrava baratíssimo para não voltar vazio. O que a gente entregou para ele? Calculadora do frete. Lá eu ensinava para ele como calcular o frete, aonde achar frete, como que ele negociaria, qual rota que era melhor para ele voltar. Isso me custava 7 centavos o clique. De R$7 para 7 centavos. E eu deixava uma informação preciosa ali. Qual que era? Quando vence o seu seguro. Ele nem percebia isso. E ele tinha uma coisa que gerou um valor para ele muito grande. Eu jogava ele em 11 esteiras de automação. Se ele estava vencendo no mês vigente, eu já fazia uma oferta. Se era daqui a 12 meses, eu ia nutrindo ele conteúdo o tempo todo. Como ser um profissional caminhoneiro, como fazer manutenção preditiva. Eu ia o tempo todo virando autoridade para ele. Esse cliente, a gente no terceiro mês aumentou cerca de 120% o faturamento deles. Eles saíram de R$800 mil por mês, R$1 milhões por mês de faturamento. Com essa ação. Isso não está em blogs, isso não está em nenhuma biblioteca e em nenhum processo de marketing. Acho valor. 120% de aumento no faturamento. E o outro case maravilhoso é o case da Eu Sou AB. Esse case é muito legal, porque muita gente vai no instante e fala: ah, não, mas, poxa, eu estou abrindo a empresa agora, como que eu vou fazer? A Lu Simão, ela é aquarelista. Ela vendia muita aquarela em temáticas de maternidade pelo Instagram. As pessoas iam no direct, mandava para ela, ela vendia, e ela se perdia muito ali. A primeira coisa que a gente fez foi estudar novamente como era o momento de ser mãe. Quem é mãe aqui sabe muito bem o tanto de simbólico que tem nessa relação. E a gente foi estudar. Primeira coisa que a gente fez foi colocar um e-commerce no ar, barato. Tem formas de se colocar um e-commerce barato. E a gente colocou esse e-commerce no ar e começou a relacionar com a base que ela tinha. Pegamos tudo que já tinha vendido, os e-mails que ela tinha, os contatos, e trouxemos para a base. E descobrimos que mandar um e-mail aquarelado, bonitinho, fez ela faturar quase 4 vezes mais na Black Friday. Um e-mail bonitinho. A gente falou, cara, esse que é o valor. A gente consegue comunicar. E a gente tinha 6 anos de ciclo de compra vendendo para a mãe, quando a gente começou a estudar. O que a gente queria dizer com isso? Então, por exemplo, ficou grávida. Você ficou grávida, o que você vai fazer? Contar para as pessoas. Ou não, mas enfim, em sua maioria, contar para as pessoas. Por que eu não ofereço para ela uma arte, para ela personalizar e divulgar nas redes sociais dela? Uma arte de graça. Era só digitar o nome. Chegava pronta, ela publicava. Já estava ali. Eu tinha 6 anos para relacionar com ela a partir daquele momento. A descoberta do sexo. Semana tal, a gente começava a falar sobre isso. Quando ela descobria, a gente também dava um material para ela divulgar.
Nesse momento, ela colocava o nome do filho, se tivesse falado. Imagina, recebe lá, tipo, sei lá, oi, Luciana, como é que a Paulinha tá? Tá chutando muito? Gente, imagina você receber um contato desse. E a todo momento, a gente começava a falar. Porta de maternidade, a mesma coisa. Livro de 1 ano e etc e tal. A gente também dava a opção de vender algo nesse momento. Tudo bem, você consegue fazer, publicar aqui, mas se você quiser alguma coisa personalizada para a porta de maternidade, você pode encomendar. Vão lá no nosso e-commerce. A Lucimão, a empresa é ela e o marido. Gente, não tem desculpa. Por isso que eu passei aquele vídeo no início. E tem outro case que é super legal, que é o case do salão de festas. Chegaram ao salão de festas, eles estavam super preocupados de como fariam para aumentar faturamento. Salão de festa é o quê? Quinta, sexta, sábado e domingo. Sexta tem mais reservas, sábado também. E a gente, cara, o que a gente vai fazer? Ninguém vai fazer festa na segunda. Se fizer festa na segunda, eu vou ter que diminuir meu preço 2, 3 vezes mais. E aí eu perco todo um conceito que eu mantenho. Como que eu vou fazer isso? E a gente ficou preocupado, fomos estudar. As mães compravam, reservavam a festa. Depois de 6 a 8 meses, elas iam fazer a festa, executavam a festa. E não falava nada com ela nesse tempo. Qual que é a principal dor de alguém que faz uma festa? Como fazer uma lista. Gente, uma dor primária. A gente falou, putz, não pode ser. O que a gente fez? A gente criou uma área de membro para esse salão de festa, com login e senha. Assim que a pessoa comprava, ela tinha um login e uma senha que ela entrava, e aí ela tinha um curso gratuito, que gravou no celular mesmo o vídeo, ensinava a fazer lista. Segundo ponto, como tirar foto da festa. Quem que você vai escolher, qual que é a luz do evento, quando que você tem que tirar foto, tem que se atentar a quê? Ensinava ela. Outro ponto, como fazer uma lista de música. Porque você tem que abaixar o batimento ali no final para você não pagar excedente para o salão. Como que ela ia tentar isso tudo? Só que o que a gente fez? No final de cada coisa, a gente oferecia um serviço. Tá bom, não precisa tirar foto. Você vai pagar 3 vezes menos que você paga no mercado se contratar nosso fotógrafo. Se não quiser, eu te ensino. A mesma coisa foi feito com o DJ. A mesma coisa com a decoração. A mesma coisa com o buffet. A gente aumentou 40% o faturamento dela com isso. Não gastamos nada. Tecnologia, processo tinha disponível. Qual que foi o diferencial? Comportamento. Entender comportamento. E aí tem uma coisa muito legal, para eu simplificar o que eu estou falando, para dizer para vocês que todos podem fazer isso, que é o case do meu Tinder. Quem que usa Tinder aqui? Eu encontro todo mundo depois, mas enfim, poucas pessoas falam. Quem não conhece o Tinder? Muito bem. Você está feliz, né? O Tinder é quase que um cardápio humano ali, metaforicamente, tá? Você roda para o lado, se gostar, roda para o outro, se não gostar, e aí se encontra da match. Para os mais antigos é o affair. Aquele momento que, gostei. E aí, o Tinder tem uma função que chama Smart Foto, aquele botão ali. Smart Foto faz teste AB da sua foto que mais converte. Qual que é a sua foto que as pessoas mais olham? Qual que tem mais conversão? Qual que as pessoas não gostam? E ela vai colocando a primeira que teve mais engajamento e conversão, que deu mais match. A segunda, a terceira, a quarta, a quinta e sexta. Tecnologia e processo, ok? Comportamento. O que eu fui fazer? Não. Eu não vou me contentar com isso, né? E eu paguei o Tinder Plus. Alguém sabe o que é o Tinder Plus? Tinder Plus você pode ser Deus. Ou seja, você pode ser onipresente. No Tinder Plus você pode estar em qualquer lugar do planeta. Aí eu resolvi fazer um teste AB do Mateus em todos os lugares do planeta. Eu viajo muito, aí tem que fechar a agenda corporativa e a agenda afetiva também, né? Eu fui jogar. Qual país que eu tive mais conversão? Rússia. Para minha alegria. Eu estava antes da Copa, eu estava pensando em ir. Eu falei, vou colocar na Rússia, né? Quem sabe? Se eu for, já consigo lá ter um suporte.
Gente, fui entender. Não, na Rússia era muito bom, cara. Era tipo assim, eu dava um like, dava match. Like, match. Lá eu falei, caramba. Eu achei que eu sou muito bonito na Rússia. A minha pior taxa de conversão onde foi na minha cidade, Belo Horizonte, cara. Ainda bem que eu conheço as pessoas, não eu estava ferrado. Em Los Angeles também, ou seja, não vou para Los Angeles tão cedo. E aí eu descobri, sabe o que? Na Rússia, sabe o que as mulheres falam? De caminho das Índias, Ixalá, quero muito ouro. Fala de Nazaré, elas assistem novelas brasileiras. Eu falei, que isso? Eu fiquei conversando da Nazaré com elas. Eu conversei lá como é que chamava? Do Raj, que ele ficava lá assim, ó. Qual foto que mais foi curtida na Rússia? Eu tocando violão na praia. Lá no Rio, foi uma que tem um cachorrinho ali. Fala, nunca foi bonito, mas eu sou maneiro. Na França foi na Torre Eiffel. Isso, gente, quer dizer que o comportamento muda. Independente de tecnologia, processo, ferramenta, o comportamento muda na ação e o comportamento de quem consome o conteúdo. É importante a gente entender que não só percebemos o mundo, nós criamos o mundo ativamente a todo momento. Quando vocês estão me olhando, vocês estão criando um mundo que vocês estão vendo. E o mundo, para 1.500, 2.000 pessoas que estão aqui, é diferente. Cada percepção é uma. E quem sou eu para uma estratégia de marketing falar, faça isso que vai dar certo? Não sei. Vamos escutar, vamos entender. E a partir disso, tem uma frase que eu gosto muito, porque fui eu que criei, que fala, o marketing não é para todos. O simbólico faz o marketing ser para cada. É muito importante vocês entenderem isso. Vocês trabalham com marketing, vocês têm que entender isso. Nada é para todo mundo, nunca vai ser para todo mundo. Aproveite a tecnologia, aproveite o processo, mas saiba disso. O marketing é para cada um dessas pessoas. Eu queria agora ver se a equipe já definiu quem que é o ganhador. Já definiu? Você pode trazer aqui, por favor? Vamos lá, quem vai ganhar o tênis? O tamanho, vocês olham lá no stand, tá? Guto Paixão. Boa! Vem cá, meu sósia. Apareceu o tamanho, mas só para simbolizar. Se puder mostrar para a galera aí, a gente tirar uma foto comemorando. E tem a meia também, super legal. O simbólico é, por exemplo, comunicar por emoji. Quem gosta muito de comunicar por emoji aqui? Um dia eu mandei para minha mãe, te amo. Ela me mandou a carinha vermelha, com raiva. Falei, putz, mãe, eu te amo. Ela falou, mas o que aconteceu? Falei, essa carinha de raiva. Falei, meu filho, não é carinha de raiva. Eu fiquei vermelha de emocionada. Gente, a gente supõe muito. Eu trabalhava no hospital psiquiátrico, eu fazia um estágio, e o hospital psiquiátrico é um aprendizado muito grande, né? E aí tinha um cara com um balde na cabeça, um paciente com uma vassoura e estava... Uma amiga minha chegou e falou, nossa, que capacete bonito. Ele parou de atirar, isso é um balde. A gente supõe, a gente acha que a gente sabe tudo, a gente não sabe nada. E a partir disso, tem o meu emoji, super bonitinho, que eu criei. E as pessoas comunicam por isso, é preciso a gente entender o simbolismo. E por isso eu queria dar um recado muito importante para vocês. Muito obrigado, gente. Valeu. Tem um link super legal aí, friendslab.co, vai ter uns conteúdos para vocês pós-summit sobre psicologia e marketing. Obrigado pela presença e nos vemos no stand. Valeu.